Vai aprender. Aí vai. Mas o que vai subir, você não tem isso. Esse vai também que é não quer? Não. Peraí que eu vou te dar uma. Eu vou te dar a escala. Vamos exprimir a escala. Então. Aí é que o Eduardo é você, né? Maria Eduarda vem. Bem, trabalho. E aqui, Essa tirar uma consciência dos dois. Entendeu? Entendeu? E aí a gente, senão a gente vai perder tempo. Beleza? Não, você chama. Fica aí. Você distribui três. Não. Eu acho que é perder a sua. Eu queria fazer a sua vida. Acho que eu vou ver se eu fiz o outro lado, não. Eu falo sobre a questão política. Você quer? Muito obrigado. Sabe que igual também. É isso que eu falo. Nossa, você não viu, não? Costuma ser? Cadê? Eu vi mas ela me surpreendeu. Eu esperava muito menos a apresentação dela. Eu assisti várias segundos. E daqui a pouco tinha mas o nome é comigo. Quem tem que estar aqui é a André Oliveira, que não está. Então, vamos avançar um. A gente não vai atrasar porque o cara chegou atrasado. Aí ela põe o cara para o segundo. Não tem jeito. Eu já tenho achado. Não vou ter mais. Não posso
Essa mais uma cadeira. E eu só preciso de um artigo. Já submeti um ponto de adesivo. Já sei. Agora você qual dos dois podem vir? Tanto faz. Quer começar comigo? Claro. Não, É zero. o Clinton. Não, é Luiz. Não, Luís. Luiz, quem vai você? Mas você não é o Eu terceiro? sou do É o terceiro. Luiz Henrique. Eu sou do terceiro. É, aí tu vai subir pro primeiro, então. Mas, Ah, Ele é. os dois não são os primeiros. O Ariel. Como é que é? você me está, né? Eu, doutorado. Da teologia. Esse João aqui também, e o Juan também. O mestrado. Eu sei, em vez de os dois. Não, eu sei, então. Mas aí eu sei, mas só para saber. Vai ser aí, vem para cá. Chama ele. Mas não era melhor também chamar um. Não, aí Agora deixar os filhos um pouco. chama os três. Então quem está aí? É a Ruth, o Eduardo e o Luiz Eu Henrique. queria que vocês são políticos. Gente, podemos começar? Então vamos. Estamos abrindo mais uma atividade aqui nossa da 15ª semana da CRE. Esse horário, das 3 às 5, é um horário que tem menos turno. E o pessoal também, às vezes, até chegar aqui, leva um tempinho. Mas a gente tem aqui as comunicações e a gente precisa agilizar o tempo. Não só agilizar o tempo, mas aumentar também o calor humano aqui pertinho da gente. Aí, em torno disso, eu ia sugerir a nossos amigos que estão lá atrás, se pudessem vir para frente, a gente fica mais pertinho, fica melhor da gente interagir, se pudessem fazer essa gentileza. E o que a gente está fazendo aqui é uma atividade muito interessante dentro desses rituais acadêmicos que temos, que são as comunicações. São pessoas que estudam, que têm um tema específico, que vão compartilhar com a gente essas pesquisas e esse material. Eu lendo essa produção ontem, fiquei muito alegre e impressionado e assim, cheio de vontade de aprender o que o pessoal tem aqui para contar. E nesse sentido, o mundo acadêmico às vezes é um trabalho às vezes muito solitário, né? Mas esse trabalho de produção, que é de fato solitário, é uma coisa pessoal, ele também precisa se desdobrar e se dar a conhecer, senão o conhecimento fica encapsulado, né? E essa nossa atividade aqui traz isso. A minha turma, que vem aqui agora, que o Gabriel já está aí presente, é uma turma de quase a totalidade de alunos de engenharia, que não tem no seu curso um pouco desse cotidiano aqui, desses temas, não é? Mas é muito interessante a gente ouvir e saber o que o pessoal pesquisa, o que o pessoal faz. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos ter 3 rodadas de compartilhamento, né, das comunicações. A primeira rodada, convido aqui para sentar aqui com a gente, a Ruth e a Anne, tá aqui, o Eduardo e o Luiz Henrique. A proposta nossa é 10 minutos para cada um falar, para apresentar aqui a sua comunicação. Aí depois desses 3 falarem primeiro, a gente abre um tempo, 10 minutos também de conversa, que a gente pode perguntar, pode falar, não é? E interagir. Aí depois a gente tem uma segunda rodada e assim vai. Aqui, a nossa amiga é a Anne, né? Sim. A Anne fez um trabalho junto com a professora Ruth. E o tema aqui dela, compartilhando com a gente, chama-se Etos Comunitário e Empreendedor da PUC Rio
em favor da dinâmica do ecossistema da inovação social. Pode parecer um título grande, mas ele sugere, aliás, ele entende isso, né? Como é que a PUC, na sua cultura, no seu jeito de ser, né, incorpora isso e faz isso no cotidiano. Então, tempo seu, vamos lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, como já foi apresentada, meu nome é Anne. Eu sou bacharel em serviço social, então já fui filha da PUC uma vez e retorno agora cursando o curso de teologia também na PUC. Então, filha da PUC 2 vezes, né? O trabalho, então, que eu vou apresentar, na verdade, ele nasce com a professora Ruth, né? E há 1 mês e meio estou compondo, né, esse estudo, esse aprofundamento, esse conhecimento. Seria ela que viria apresentar, na verdade, mas por conta aí das mudanças ela não pôde vir. Então, não sei, vou confessar que eu não sei ainda profundamente, mas eu vou aqui compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido a respeito desse ethos comunitário e empreendedor da PUC, em favor da dinâmica de um ecossistema de inovação social. Então, no mundo, né, de crescentes desigualdades, desafios socioambientais, né, que nós estamos acompanhando e também atentos, a busca por um desenvolvimento sustentável é crucial. Então, a gente identifica que a PUC, ela, né, com seu ethos comunitário, sendo uma universidade privada, mas com um conjunto, né, de hábitos e costumes comunitário e também empreendedor, tem se mostrado como uma pioneira e também se destacado nesse tema de inovação social. A PUC ela tem impulsionado organizações sustentáveis e contribuído na construção de um futuro mais justo e sustentável. Então, com mais de... Dá licença, pode voltar, por favor. Obrigada, professora. Então, com esse mais de 80 anos de história da PUC, foram mais de 144 mil alunos que a PUC formou. Então, qual tem sido o nosso trabalho? De mapear quais foram os alunos que, vivenciando essa atmosfera, né, de empreendedorismo que a PUC favorece. Então, vocês vão ver aqui casos de alunos que, recebendo uma formação não só acadêmica, profissional, também se descobriram empreendedores e os seus empreendimentos têm realizado impactos positivos na sociedade. E aí eu gostaria de mostrar um pedacinho do vídeo, que é um testemunho de uma das alunas que passou pela PUC. O nome dela é Lara Martins, essa daí. Pode sim. Só que, se eu puder voltar um pouquinho, só um pouquinho. No 49, isso. Esse aqui, inclusive, é um material que a gente submeteu para um prêmio, se chama Prêmio Impactos Positivos, é tipo que o Oscar do bem. Então, a gente submeteu esses dias esse prêmio, então estou usando esse material que a gente produziu para concorrer a esse prêmio, tá bom? Então, por favor. Com habilidade, publicidade e propaganda, mas também sou aluno do domínio adicional de empreendedorismo na vida do Felipe. Aqui é como se fosse minha segunda casa, onde eu recebi muitos estímulos e tem muita influência no que eu sou hoje. Hoje eu fui autonomia numa executiva climática. Em 2021, estimulado também por esse ambiente internacional da PUC, eu representei o Brasil, fui uma das delegadas do grupo de engajamento jovem, o Y20. Tive contato com juventudes do mundo inteiro e consegui colocar todas as pautas de juventude do Brasil no documento final que a gente apresenta, né, para o sede, para o presidente, para os ministros, para fazer essas negociações finais e levar em considerações as propostas das juventudes. Então, a Lara é uma dessas alunas, né, um fruto da PUC, né, que vindo estudar comunicação social, ela bebeu de uma fonte chamada de formação empreendedora. Então, a gente tem aqui diversos órgãos dentro da PUC que favorecem essa formação dos alunos, de modo que eles não saiam somente com a formação acadêmica, profissional, mas também como pessoas
potenciais de transformação. A Lara é considerada como uma empreendedora cívica, mas também temos casos de alunos que desenvolveram empreendimentos para mudar, inclusive, suas realidades locais, como é o caso do Thiago, que infelizmente não vai dar para passar aqui para vocês verem. O Thiago, ele desenvolveu um sistema de aviso de enchentes lá na comunidade de Rio das Pedras. Ou seja, ele participando, né, do Minor de empreendedorismo, que são disciplinas de domínio adicional voltadas para empreendedorismo. Ele participando dessas aulas, ele conseguiu desenvolver um sistema que ajudasse a contribuir com a sua comunidade local. Então, encerrando, o que o nosso trabalho gostaria de revelar? Que a PUC ela forma cidadãos que se lançam na criação de soluções para desafios socioambientais. Temos diversos órgãos, como eu falei, pode só passar, por favor, professor? São esses, que é o que a gente chama de um ecossistema interno. Então, todos esses órgãos contribuem e favorecem a formação para o empreendedorismo de todos os alunos interessados em ter essa formação adicional aqui na PUC. Essa é uma cara da PUC que a gente não costuma conhecer. Então, nosso trabalho é fazer com que essa cara seja conhecida e mais alunos possam ser beneficiados e realizar esse impacto positivo na sociedade. E isso vai de encontro com a economia de Francisco de Clara. Agradeço a participação e a atenção de todas. Quem chegou um pouquinho depois, o que a gente está fazendo aqui é uma sessão de comunicações. Então, nesse momento aqui da Semana da CRE, a gente tem a partilha, o compartilhamento de trabalhos e, enfim, comunicações que são feitas descrevendo um tipo de abordagem e são muito diferentes da que a gente vai ouvir, não é? Nós temos aqui uma segunda participação também, que é o Eduardo Marques de Almeida, que ele tem um trabalho em torno do diálogo entre... Pode ficar sentadinho. Ah, não, desculpa. Vai trocar aí. O diálogo entre a evangelização comunitária e a cultura religiosa como Kairos para o mundo urbano. O Eduardo está fazendo mestrado em teologia. Mestrado na teologia. Vocês sabem que cada campo de saber aqui, não é, tem lá um enfoque, um caminho de pesquisa, e ele está dentro do campo aqui da teologia. A teologia, vocês sabem onde fica aqui na PUC? Não. 11º andar do Cardeal Leme, não é? Ficava ali junto com a filosofia. Agora a filosofia mudou de lugar, estamos lá, no 11º. Temos 10 minutos também. Então, isso já está aqui, tá ligado? Então, essa apresentação ela tem 3 fontes de experiência, digamos assim. Uma primeira fonte de experiência é a evangelização que eu faço nas comunidades do Rio, né, como eu sou da Sociedade São Vicente de Paulo Vicentina, então eu vou nas comunidades fazer evangelização, né, e também na paróquia onde eu trabalho. A segunda experiência é da dissertação da tese de mestrado, que vai ser feita, está sendo feita já, em evangelização comunitária, né, que é exatamente o mesmo tempo, ou seja, buscar fontes onde a gente possa estudar a fundo um pouco mais a evangelização comunitária e trazer como exemplos depois, talvez, de doutorado para a comunidade. E a terceira fonte de experiência é a minha própria experiência, digamos, corporativa, porque a gente vai falar um pouco sobre marketing aqui, né? Eu quero logo esclarecer que a gente não está falando aqui de religião de mercado, a gente está falando simplesmente de utilizar instrumentos de marketing que possam ser como segmentação para poder melhorar a evangelização. E qual é a hipótese? A hipótese é de que talvez algumas lições que a gente está pegando da evangelização comunitária a gente possa utilizar na cultura religiosa. Essa é a hipótese principal. Tá? Então, isso é o tema. E tentando fazer bem jesuíta em 3 mensagens, primeiro a gente vai ver um pouco do que é o modelo que a gente está usando na evangelização comunitária, né? E quais são os desafios que a gente tem hoje. Depois, talvez eu vou mostrar uma abordagem possível de uma segmentação e depois propor o que a gente já está fazendo na evangelização, que é um laboratório de inovação em evangelização que eu acho que pode ser utilizado também na cultura religiosa. Bom, vendo primeiro, questão de modelo.
Como é que a gente enxerga a evangelização? A gente enxerga, na verdade, com 4 fases. Uma primeira fase, que é a fase da motivação, né? Simplesmente motivar as pessoas a participar. Uma segunda e terceira fase, que é mais a celebração da evangelização, quer dizer, o fato de ir lá e apresentar a evangelização. São as celebrações, são os eventos e tal. E uma quarta fase, eu vou voltar essas duas, mas uma quarta fase é uma vez que você saiu da celebração da evangelização, então você tem um agir de acordo, quer dizer, que é o depois, né? Então, se a gente olhar a evangelização anteriormente, né, digamos, eu diria que daqui uns 20 anos atrás, a gente só se preocupava mais com essas duas partes, o 2 e a 3. Quer dizer, a gente se preocupava muito com a parte da oferta de cursos, né? Treinar as pessoas para apresentar bem o querigma, para que todo mundo pudesse compreender e encarnar o querigma, né? Que as pessoas pudessem encarnar o querigma. O que está acontecendo hoje em termos de desafio, que a gente tem visto, é que o problema está acontecendo na primeira fase. Quer dizer, as pessoas não estão se motivando aí nas celebrações de evangelização. Né? E por que isso? Bom, por secularização, que a gente poderia dizer que é baixo valor dado à religião, a dessacralização, que aí já seria mais uma espécie de religião sem Cristo, né? Um cristianismo sem Cristo, né? E uma desvinculação institucional, significa, em particular no público mais jovem, mas eu tenho a minha religião que não depende da igreja, e eu também não quero que dependa da igreja porque eu não acredito na igreja. Basicamente, esses são os 3 pontos que fazem com que as pessoas não tenham motivação para ir na evangelização. Bom, depois a segunda parte, que é a compreensão do querigma. O tema de sempre, que é a transdisciplinariedade, né, versus o dualismo, né, é a necessidade da transdisciplinariedade, mas sempre as pessoas focando muito na polarização, no dualismo, e tentando buscar sempre alguma coisa que possa me colocar eu numa posição diferente dos outros, né, e não muito no conceito mais transdisciplinar. E a questão de diversidade de crenças também, porque se você vai em qualquer comunidade no Rio de Janeiro hoje, você acha um retrato muito do que está acontecendo no Brasil, né? As pessoas vão na evangelização católica, né, que a gente faz lá com os vicentinos, mas se você olhar dentro, você vai ver que só mesmo, talvez uns 12%, né, tem até uma pesquisa séria que foi feita há uns 15 anos atrás aqui na PUC, vai mais ou menos no mesmo nível, no mesmo nível. Só uns 12, 15% são católicos praticantes, né? Só. O resto são pessoas que frequentam outras religiões protestantes e tudo mais, nada demais, mas que são diferentes, quer dizer, você tem que se adaptar a eles. Tem pessoas espíritas, tem pessoas absolutamente sem religião, principalmente jovens, tem meninos lá, jovens que vão lá mais para os lanche no final, mas não tem nenhum problema, gente. Eu acho que isso é um atrativo também, né? Mas o fato é que existe uma diversidade de crenças bastante grande. O problema da encarnação do querigma é mais sério, na minha opinião. Em primeiro lugar, porque a questão da valorização do sagrado, né? Que é a mesma coisa da desacralização. As pessoas não valorizaram o sagrado, né? E o segundo, que é um problema técnico, que nós somos muito bons em apresentar o conhecimento para as pessoas, mas nós não somos bons em tocar o coração, né? Em transformar a pessoa, né? Em fazer com que o querigma seja realmente encarnado na pessoa. Isso, tecnicamente, quem faz isso sabe que é muito difícil fazer. É muito difícil uma pessoa evangelizadora que consegue chegar numa sessão, numa evangelização em qualquer lugar, pode ser uma comunidade mais pobre, pode ser uma comunidade funcional, né? E tocar o coração das pessoas com a mensagem que você está dando, né? Então a gente tem uma dificuldade técnica aí também. E, finalmente, a questão do agir de acordo tem um problema da resiliência, né? Das pessoas, ok, eu saí da evangelização, mas eu tenho meu dia a dia, acabou, eu olhar meu WhatsApp e não tenho a disciplina, por exemplo, de rezar nos próximos dias, ou de pesquisar, ou de pensar naquilo que foi falado na semana na evangelização, não tem essa disciplina. E a falta de instrumentos. O que você faz para evangelizar depois de uma sessão de evangelização, né? E podiam ser instrumentos digitais, na verdade, né? E aí entra outro aspecto, que é um desafio geral, que é a velocidade da mudança, né? A velocidade da mudança, que é uma velocidade digital, as pessoas estão mudando de uma maneira muito rápida, né? O comportamento das pessoas na evangelização, que são evangelizadas, estão mudando de uma maneira muito rápida.
Então, esses são um pouco os desafios que a gente poderia depois aprofundar na evangelização, mas eu poderia dizer como hipótese, talvez que não tenha muita experiência na cultura religiosa, mas eu diria que é mais ou menos parecido na cultura religiosa, passa o mesmo problema. Bom, uma abordagem possível. O que eu tenho visto, pelo menos de documentos, é que a gente trabalha muito em cima da oferta. A questão da transdisciplinaridade, de fazer cursos que possam gerar conhecimentos gerais, né? O conceito poliédrico do Papa Francisco, né? Que é muito interessante. Mas o que a gente está tentando fazer lá, na evangelização, é dar uma virada, no negócio da virada que a gente está dizendo, é olhar pelo lado da demanda. Então, se eu tenho 10 pessoas numa certa comunidade onde eu vou evangelizar, a gente está quase indo no nível individual, né? E tentar ver o que aquela pessoa está tirando daquela evangelização, né? E tem todo tipo de espectro de pessoa, como eu já comentei antes, até do nível do ponto de vista de espiritualidade mesmo, né? Então, tentar sair digamos, do paradigma da oferta de fazer bons cursos, de boas reflexões sobre textos evangélicos, e tentar ir mais para o outro lado, que é o lado das pessoas que estão vendo. Bom, o que a gente está vendo? E eu tenho certeza que essa segmentação está errada. Vou logo partir do princípio que está errada. Mas a gente, pelo menos, está olhando para tentar separar um pouco as pessoas do ponto de vista de um espectro de, que a gente pode chamar de espiritualidade, digamos assim. Tem aquelas pessoas que são, né, chamavam antes da ditadura do relativismo, né, que tudo é relativo, tudo é igual, não estou interessado e tudo mais, mas tem já uma segunda parte que são pessoas que são voltadas para a ética e justiça. Se vocês olharem a pesquisa do SERES, 2 minutos, a pesquisa do SERES que foi feita aqui na PUC, os primeiros valores que apareciam para os alunos eram justamente os valores de ética e justiça, mesmo que não tenham religião. A religião apareceu lá embaixo, mas a ética e a justiça apareceu logo lá em cima. Depois, pessoas que também têm um pouco de espiritualidade, mas estão na religião sem Cristo, do cristianismo sem Cristo, ou não acreditam na igreja. E tem os outros, que às vezes a gente esquece, que são aquelas pessoas que têm a fé. E a gente assume que elas têm a fé, não precisa fazer nada porque eles já têm a fé. Mas são exatamente esses, que estão os 12%, né? Que talvez a gente deveria ter uma atuação individual. Né? Bom, aí, o que a gente tem observado é que quanto mais para o lado de cá, mais racional a gente usa a linguagem, quanto mais para cá, mais espiritual a gente usa a linguagem. E estamos tentando separar as pessoas de acordo com segmentos mesmo. Né? Claro que não é branco nem preto, é cinza, tudo é cinza, né? Mas pelo menos a gente pode ter uma ideia de onde as pessoas poderiam ir. Aí eu vou terminar com esse último quadro. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um laboratório de inovação, né? em evangelização, que tem 3 componentes esse laboratório. O primeiro que é acompanhar a evolução do comportamento. Como eu falei antes, isso muda na velocidade digital. Então, as pesquisas, né, isso é a pesquisa do SERES, que é um quadro que tirei da pesquisa do SERES, e a segmentação vão mudando dentro da comunidade o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. O comportamento das mesmas pessoas, não só as pessoas que vão mudando, o comportamento das próprias pessoas vão mudando de acordo com o tempo. E a gente espera que também por influência da própria evangelização. Um segundo, que é de pensar em instrumentos. Quer dizer, da mesma forma que a gente tem plataforma hoje digital, que pode fazer diferença para quem sabe mais matemática e menos matemática, e ajustar individualmente para as pessoas, a gente também pode fazer uma plataforma diferenciada, que é digital mesmo, que possa ter as diversas pessoas. Um apoio individual, como a gente faz a evangelização por pessoa, e o uso da economia digital. E eu termino mesmo, que é a terceira parte, que é a formação de capital humano. Né? Trazer sempre o testemunho funcional. A gente fez um curso aqui na PUC, algum tempo atrás, no ano passado, em que veio o presidente da Firjan aqui falar para a gente. É muito bonito você olhar o presidente da Firjan, que foi o presidente da Firjan, dizer, olha, na minha empresa, nós rezamos ao Espírito Santo nas decisões que a gente tem que tomar. Né? Isso faz uma diferença monstruosa nas pessoas que estão escutando. Né? E, finalmente, tentar fazer com que as pessoas tenham a experiência de Deus nos atos do dia a dia, especialmente naquela última fase, que é a fase do agir de acordo. Obrigado, então, desculpe, talvez eu tenha demorado. Muito bem, a segunda contribuição, a segunda comunicação.
Queria só contar para vocês, a gente vai ter aqui uma terceira, que também é do campo da teologia. Queria contar que algum tempo atrás, numa aula de cultura religiosa, eu perguntei, gente, por que a teologia, você sabe onde é teologia e filosofia? O pessoal, não, é no 11º andar do Leme. Aí eu falei, por que as duas estão no 11º andar? Eu pensei de falar que as duas estavam muito perto, né? Aí o aluno falou, não, porque é muito longe. A teologia e a filosofia é difícil de chegar, né? Mas não é isso, muito pelo contrário, a teologia é que está muito perto daquilo que a gente faz e do cotidiano da gente. Aqui a reflexão que ele traz vai um pouco nessa linha, né? De como é que a gente chega àquele que precisa ouvir, como a gente torna isso presente. Temos aqui também a nossa, mais uma contribuição, que é a do Luiz Henrique. Luiz Henrique, ele também está dentro do doutorado da teologia, e a questão dele, quer dizer, o título dele é o papel da universidade frente ao preconceito religioso, que é um tema, assim, fundamental para a gente hoje, né? Boa tarde, obrigado a todos. Eu confesso que tinha preparado uma apresentação, mas eu optei por não apresentar por PPS, para poder respeitar o horário. Eu acho que eu não conseguiria dar conta utilizando. Então, eu vou seguir meu roteiro. E eu sou um pesquisador já há um bom tempo nessa área de preconceito religioso, porque são minhas duas formações, né? Eu sou doutorando em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires e em Teologia Bíblica aqui na PUC-Rio. Então, procuro associar essas duas disciplinas e faço essa investigação na junção do preconceito religioso, que é uma matéria religiosa e, ao mesmo tempo, também do campo do direito. Então, eu começo trazendo uma realidade de todos nós que somos nascidos ou que vivemos no Rio de Janeiro, uma cidade onde nós temos uma realidade multiétnica, uma realidade multicultural e, ao mesmo tempo, a presença de adeptos das mais diversas religiões, crenças e cultos. Isso poderia nos fazer pensar que ao carioca é muito fácil essa relação entre tantas diferenças. Entretanto, eu fiz um levantamento, na virada do ano de 2017 para o ano de 2018, o número de casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro saltou de 68 para 103, um aumento de 51% em apenas 2 anos, na virada de um ano para o outro. Desses casos, 74% se referiam às religiões de matriz africanas, divididas em 31% de vítimas do candomblé, 17% da Umbanda e 26% de outras religiões de mesma origem. O site G1 apurou que a capital respondia por 49% dos casos de intolerância, seguido de Nova Iguaçu com 10% e Duque de Caxias com 7%. Então, se nós levantarmos os efeitos desse aumento dessa intolerância, nós encontramos, um pouco antes disso desse levantamento ter sido feito, mais um agravamento depois, com 2 causas que são as que eu trago hoje, né? Em primeiro lugar, um fenômeno que aconteceu, um trabalho muito bem feito por pastores protestantes dos presídios, que converteram determinadas cúpulas dos poderes do crime organizado e que fizeram com que esses cabeças do movimento se tornassem protestantes ativos. Esses cabeças do movimento, ao retornar para as suas comunidades, impuseram pela força a sua religião e formaram verdadeiras novas cruzadas, ou aquilo que eu chamo de califado protestante. Ou seja, o chefe volta para a sua comunidade e ali ele impõe a sua religião como uma religião oficial. Então ele acredita, e aí não é culpa da religião, mas de quem está desvirtuando o papel da religião, ele acredita que essa é a forma de levar Jesus a todas as pessoas, através do fuzil, através do desrespeito, através da violência. Isso fez com que diversos terreiros de Umbanda fossem depredados, os adeptos desses cultos foram humilhados e esses casos chegaram aos noticiários, né? Então, a formação de um califado protestante, modalidade nova de cruzada, onde o dono do morro se converte no presídio e adota a sua crença como religião única da sua comunidade. Também, uma outra situação é a falta de entendimento dos círculos jurídicos sobre o que é religião, tá? Eu trago para vocês aqui um caso que eu vivenciei, porque eu trabalho já há 27 anos no Poder Judiciário Federal, e nós tivemos um processo lá, que vou passar para vocês a numeração rapidamente, 474-733-2014-4025-101, um processo movido pelo Ministério Público Federal contra a Google Brasil Internet, por conta de vários vídeos que eram colocados na internet depreciando as religiões de matriz africana. É uma associação
dessas religiões de matriz africana procurar o Ministério Público para poder se defender e tirar esses vídeos. O Google se recusou e esse processo chegou à Justiça Federal em abril de 2014 e tentava impedir essas postagens. O juiz declarou a Umbanda como não sendo uma religião, por falta de alguns elementos básicos que você encontra facilmente no próprio Google, que era a ré no caso, né? E ele declarou que a falta de um livro sagrado, de hierarquia e de uma divindade não permitiam declarar que a Umbanda era uma religião. E se não é religião, não tem que falar em intolerância religiosa. Ou seja, ficou entregue às moscas. Houve um forte protesto popular contra a decisão do juiz, ele se sentiu pressionado e em menos de um mês depois ele mudou a decisão dele, dizendo que o protesto popular reconhecia a Umbanda como uma religião, mas ele deixava de dar provimento por outras razões. Tá? Mas essa foi uma forma de nós vermos que o despreparo dos profissionais do direito, e eu me encaixo, porque já fui professor de direito, sou um discente atualmente, de nós não termos na faculdade esse tipo de formação. E às vezes sermos jogados para tomarmos certas decisões ou manifestações que nós não temos essa formação propriamente. Então aqui da minha comunicação surgem duas propostas. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é uma arena aberta para debate, que isso seja mais incentivado, sobretudo em todas as PUCs, porque no Brasil inteiro as PUCs normalmente têm um curso de teologia e também têm um curso de direito. Então nós aqui temos a possibilidade de juntarmos pela teologia membros de diversas denominações, e nós católicos convivemos com vários protestantes na nossa sala de aula, podemos trocar ideias e fazer com que esses protestantes, que muitas vezes são pastores e pastoras, possam dar a verdadeira consciência para aqueles que vão aos presídios fazer esse trabalho de conversão e, ao mesmo tempo, também um tipo de diálogo entre a teologia e o direito, possibilitando a que os profissionais do direito entendam o que é a religião, para quando surgir uma demanda desse tipo, eles estarem devidamente preparados. Ok? Então, eu faço assim brevemente, faltando um minuto, eu não conseguir respeitar o prazo. Muito obrigado. Esse é um exemplo de como alguém formado sem cultura religiosa pode trazer prejuízos sociais. A gente, o tema que ele tocou parece ser ingênuo, a gente cai muito no lugar comum de caricaturar Jesus 1, 2, 3, mas esse é um assunto que mostra uma diferença na formação quando alguém que vai ser juiz, tomar decisões duras em relação à vida dos outros, na sua formação não teve uma visão de cultura religiosa adequada. Bom, gostei muito. Desculpa, tá? Eu dou aula aqui há algum tempo, né? E esse caso a gente usou na sala de aula. Aí eu lembro que a gente discutiu no caso, aí eu fazia essa pergunta, o que ele tinha na cabeça, o que tem, aliás, o que esse juiz tinha na cabeça, né? Ou o que ele não teve na cabeça. Aí os alunos falavam isso, ele não teve aula de cultura religiosa, ele não estudou na PUC. Se ele estudasse na PUC, não fazia uma bobagem dessa, não é? E realmente o que ele fez foi uma grande bobagem. Nós tivemos aqui 3 passeios muito legais pelo campo do conhecimento, pela produção de cada um, pelo estudo que cada um está fazendo. E a gente teria aqui um tempinho de um bate-papo, né? Sobre aqui as questões que foram colocadas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Às vezes pode ser uma pergunta, mas uma fala, uma reação. Aqui é os nossos as 3 apresentações. Posso? Vamos lá. Celso. Isso é terrível, né? Então, assim, apenas uma dificuldade, Eduardo. Parabenizar os 3 primeiros, é muito bom. Né? Assim, não sei, 10 minutos é muito pouco, né? Então, é difícil fazer a síntese, né? Mas, assim, tem assim, na sua apresentação, 2 elementos que me chamam a atenção, que eu acho que talvez merecesse um pouco mais de aprofundamento, que é o próprio conceito de evangelização, né? E como também eu sou professor de cultura religiosa há bastante tempo, não dá nem para falar quanto tempo, né? Tem um aspecto aí que eu fiquei muito na dúvida, porque eu, todo semestre, digo para os alunos, isso aqui não é evangelização. Tá? Ou seja,
Nosso objetivo na sala de aula não é cristianizar. Né? Nosso objetivo é apresentar os valores fundamentais. E, claro, se um cristão fizer a síntese, melhor. Né? Então, assim, a dificuldade da relação entre o conceito de evangelização com aquilo que a própria cultura religiosa tem como objetivo. Então, acho que isso talvez merecesse um aprofundamento, né, na sua pesquisa. Né? Posso fazer um comentário lá? Pode. Não, rapidamente, eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Aí existe uma coisa que é a seguinte: a gente pode não estar evangelizando para que ele seja católico, ou seja, cristão. Mas a gente pode estar evangelizando para, por exemplo, o juiz ter a sensibilidade para olhar para os temas da religião e da espiritualidade de uma maneira diferente. Primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, olhando para aquelas pessoas que têm fé, né, que já têm fé, só estão mais para o lado daqui direito, não estão melhores nem piores. Não é melhor nem pior, é apenas estar mais para o lado de cá. Né? Talvez a gente perca uma oportunidade de fazer com que essas pessoas possam se alavancar, ou melhor, alavancar a sua fé. E que possam construir um mundo diferente, sendo líderes mais espirituais. Né? Então, se você olhar para a evangelização para esse lado, e não tanto pelo lado de dizer que a pessoa tem que seguir o evangelho, ou tem que ser cristão, ou seja que for católico, mas que você possa usar no seu negócio, no direito, nas suas empresas, fazer uma empresa social. Se você está na área da saúde, você tem uma visão muito mais humanística, né, de uma nível integral e tudo isso. Dentro da área que você trabalha, eu acho que você pode considerar isso como uma evangelização. Então, aqui não é tanto o tipo de religião, é mais o grau de transformação da pessoa, né, ou através da aula que você está dando. Agora, é uma questão de escolha, né, uma questão de o que você vai fazer. Você pode só ir para o lado do conhecimento, ou você pode ir para o lado do conhecimento mais transformação. Transformação quer dizer transformação do espírito, né? Mas é verdade que isso é um fato. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma reação? Fala. Pois não? Pergunta ao Luiz Henrique, né? O senhor é graduado também em Direito e se mostrou dos aspectos dos polos aí, não quero... Fala mais alto, Sérgio. Tá. Dois polos que se mostrou que o cidadão antes foi evangelizado dentro do sistema prisional e quando voltou, fundou um verdadeiro, ali vocês chamam até de califado, né? E outra é uma expressão lá, e do outro lado é outro jurista que, pela sua pouca compreensão da questão ou não, também atitude também. Então, são dois extremos aí que me parece, né? Agora, existem algumas causas disso aí tudo. Né? Algo que foi plantado ali naquele cidadão do sistema prisional, né? Que foi desviado, né? Quer dizer, não foi colocado como deveria ser. Crítica geral, mas no caso, né? E esse outro motivo ainda me parece até mais preocupante, porque um juiz chega a ter um grau de conhecimento acima, né? E me parece que faltaria efetiva visão da realidade, né? Ou também, se eu não ver, tem alguns preconceitos dentro dele que eles externam através de pareceres, uma coisa assim. Então, nós estamos assim, eu sou reformado, cristão reformado, e eu vejo que dentro desse segmento protestante, que tem posições realmente
extremos, que não compartilham nem a denominação, também uma boa parte dela. Mas, por outro lado, também existe uma outra parte desse movimento protestante que parece que fechou os olhos, fechou os ouvidos, e acontece, essas coisas têm acontecido. E parece que não tem algo que vem assim, mesmo pelas manifestações de repúdio, mas é uma coisa que continua, porque eu convivo assim, bastante no meio, e as expressões são expressões de uma intolerância. Não tem assim, tipo, nenhum receio de externo essa intolerância. Então, eu acho até que está faltando não só esse conhecimento todo que a gente agora está fazendo, mas está faltando um esclarecimento, não se colocar aí na televisão, spoiler assim, intolerância, essas coisas tudo são só para, não vou dizer que enganar, mas uma coisa assim, mas aprofundar o tema, aprofundar mesmo. Né? A gente tem tanto espaço aí na mídia, a gente tem tantas coisas, e a gente não vê isso aí que me parece também que é outra coisa que dá se perpetuar. Isso vai um pouquinho do que a esquerda do racismo também, né? Que fica, não, isso ainda não, somos tudo igual, nós somos mesmo uma nação. A democracia racial. Então, isso tem que ser, vamos dizer, não pode deixar passar, tem que ser dentro da universidade, a gente já tem pequenos, mas falta uma educação lá no colégio, na escola pública, né? Depois seguindo mais à frente. Mas não pode ser só um momento, tem que ser, se o problema está ali, e nós estamos vivendo isso aí, nós tivemos aí há 40 anos atrás, 40 não, mais de 40 anos espaço disso, e dentro do nosso movimento protestante, tinha igrejas, como as igrejas pentecostais, e até hoje, nem tanto, mas não existe. Uma divisão, nós éramos conhecidos como primos. É que eu ia pedir o senhor para sintetizar, porque a gente tem o horário e os outros grupos. Então, pergunta ao Luiz Henrique, com o teu modo de ver, como nós poderíamos, assim, efetivamente, combater toda essa desinformação, essa má formação, essa desinformação. Pediria ao Luiz Henrique para você bem o mais rápido possível. Com relação à questão do trabalho dos pastores, eu reforço aqui, eu não consigo acreditar que um pastor vá ao presídio e fale a forma correta de você aceitar Jesus é você impor a força, você impor a violência. Eu acredito que aí há um fundamentalismo, um desconhecimento daquilo que transformou a vida dele. Então a gente sabe muito bem que não é o trabalho da igreja, mas a forma como ele recebeu essa evangelização, tá? Então, assim, bem claramente, acho que o trabalho do diálogo entre protestantes e católicos em locais como a PUC aqui facilitariam aqui na pregação se fosse colocado isso. Olha, esse é um exemplo que nós não podemos seguir. Isso não é protestantismo. Até porque nenhum Deus amoroso iria permitir que seus seguidores fossem violentos. Exato. E com relação à questão do direito, eu não sei se aqui tem algum aluno de direito. Tem entre vocês? Só o senhor, né? A minha geração das faculdades de direito pegou um tipo de direito que era o juiz tinha que seguir o que estava rigorosamente na lei, aplicava o que a lei mandava, só que a lei não tratava de tudo. Então, como o juiz ia agir? Hoje em dia se valoriza mais a jurisprudência, por isso o papel relevante do Supremo Tribunal Federal, o STJ, os outros tribunais. Esse juiz, ele mais ou menos regula comigo em idade. Muito provavelmente, sem saber o que fazer, ele não tendo a lei para dar o suporte para ele, foi na internet e jogou lá o que é necessário para se reconhecer uma religião. E se você coloca isso no Google, vai falar presença de uma divindade, presença de um livro sagrado, hierarquia e liturgia. Ele tentou aplicar isso a Umbanda, sem conhecer a Umbanda. Aí falou, nunca ouvi falar de nenhum livro de Umbanda. Não tem livro sagrado.
Nunca ouvi falar que a Umbanda tem um Deus, tem os orixás, não tem divindade. Nunca ouvi falar que havia uma hierarquia, não tem hierarquia. Entendeu? Então, de repente, ele reconheceu apenas a liturgia, porque ele sabia que era algum tipo de culto e isso tinha. E aí ele falou, não é religião, não sendo religião, não tem preconceito. Então é isso que eu falo, é preciso que o profissional do direito sempre vá sentar para dialogar com o profissional de religião, seja de ciência religiosa, seja de teologia, para ele entender o que é a religião. Tá? Se ele estiver diante de um caso, por exemplo, do julgamento de um índio que adora o sol, como Tupã, e como é que ele vai falar, tem divindade, tem liturgia, não tem liturgia? Ele precisa primeiro entender isso para ele poder julgar, entendeu? Agradeço aqui. Obrigado, agradecendo a contribuição. E é uma contribuição que traz essa coisa da preparação. E temos aqui um presente aqui para cada um. Olha, para todos vocês que falaram, tem aqui também. Muito obrigado, sim. Vamos fazer aqui uma segunda etapa. Deixa eu colocar uma coisa aqui, que é a Jéssica, Marcelo e o Luan. Estão aí? Muito bem. A Jéssica já chegou? Muito bem. Olha, a Jéssica é uma graduanda de neurociências. Você sabe que a PUC tem a faculdade de neurociências? E neurociência eu ia dizer aqui que é prima da psicologia, uma pessoa vai ficar com pesquisa da neurociência. Mas a neurociência é um conhecimento, um campo de conhecimento muito importante também hoje. Junto com aqui a Jéssica, que vai falar da importância da atividade física no envelhecimento, benefícios, doenças neurodegenerativas. É um tema aqui específico dela. Podemos ter percebido. 10 minutinhos. Quer vir aqui? Deixa eu ver se ele sentar aqui, fica mais fácil. Você. Jéssica está em que período, Jéssica? Que período? Boa tarde a todos, meu nome é Jéssica, sou faço graduação em Ciências e estou no meu 5º período, como foi dito. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância da atividade física no envelhecimento e quais são os benefícios relacionados às doenças neurodegenerativas. Bom, a gente começa com um fator muito importante que está sendo observado nas últimas décadas, que é o envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional é basicamente a nossa sociedade ficando cada vez mais velha. Então, as pessoas estão envelhecendo mais e cada vez mais a gente tem que olhar para esses grupos. As políticas de saúde precisam começar a observar mais. E aí começa a criação de programas de saúde para idosos. Nessa criação de programas de saúde, dentre várias coisas, tem a atividade física. E na atividade física a gente consegue observar que ter uma vida mais ativa é importante para uma vida mais saudável e na prevenção de doenças. Foi relacionado também que o desenvolvimento de demência está associado ao sedentarismo. Então, pessoas que tiverem uma vida sedentária têm mais probabilidade de ter demência na velhice. Mas por que o envelhecimento populacional é tão está relacionado às doenças neurodegenerativas? As doenças neurodegenerativas elas são causadas pelo envelhecimento cerebral. Então, quanto mais velho a gente fica, mais velho o nosso cérebro também vai ficando e ele vai se degenerando, a gente vai perdendo algumas células. E aí, as duas principais doenças que afetam a maior parte das pessoas é a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, que tem uma maior incidência após 65 anos de idade.
Em Alzheimer, a gente apresenta sintomas como a piora cognitiva, perda de memória, problemas de linguagem. Então, a pessoa tem dificuldade para poder se comunicar, de entrar em conversas, ela não consegue se expressar também, ela vai perdendo essa capacidade. Tem também sintomas neuropsiquiátricos, então é muito comum que pacientes com Alzheimer tenham ansiedade, depressão e um comportamento motor aberrante. O comportamento motor aberrante é basicamente você começar a fazer atividades sem propósito e de forma repetitiva. Então eu começo a andar para lá e para cá sem rumo, eu fico abrindo e fechando portas, eu pego um fio e eu começo a dar vários nós nele, é de forma repetitiva e sem qualquer propósito. E também tem alterações de comportamento. Então também é comum que pacientes com Alzheimer tenham agressividade, agitação, muita raiva. Já na doença de Parkinson, ela vai afetar principalmente o córtex motor. Então, tudo que é função motora, a gente vai ver uma perda. Mas, principalmente, na instabilidade postural, rigidez, tremor de repouso. Então, geralmente, quando a gente está tranquilo, assim, a gente fica tranquilo, nosso corpo fica relaxado. Um paciente com Parkinson começa a se tremer. Ele não consegue relaxar o corpo dele. E também tem a bradicinesia. A bradicinesia é a lentidão para realizar movimentos. Então, eu abro e fecho a minha mão com uma certa rapidez. Um paciente com Parkinson vai fazer isso de uma forma um pouco mais lenta. E então, as pesquisas começaram a relacionar as doenças neurodegenerativas com a atividade física, para poder ver se tinha uma melhoria nisso. E foram encontrados resultados como o estilo de vida ativo ele vai reduzir as degenerações causadas pelo envelhecimento e vão melhorar significativamente idosos com doenças neurodegenerativas. Vai contribuir com o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e ajudar a reduzir a progressão de doenças, contribuindo na recuperação do paciente. Ou seja, mesmo depois do diagnóstico, a gente consegue, com a intervenção de atividade física, ver melhoria na vida desses pacientes. E os principais benefícios dessas duas doenças que eu trouxe, que são as que têm maior incidência, é que em Alzheimer a gente tem uma melhora na cognição, então aqueles problemas de memória, os problemas na linguagem, para poder se comunicar, a gente começa a ver uma certa melhoria ali. Nos distúrbios de comportamento também, então a agitação, a raiva, a agressividade, ela vai ser diminuída e uma melhora na função motora. Como eu disse, tem um comportamento motor aberrante, de você começar a fazer coisas sem qualquer funcionalidade, né, de forma repetitiva, isso também vai melhorar com a atividade física. E em Parkinson, importante falar que em Alzheimer, não teve nenhum tipo específico de atividade física. Bastava ter uma vida ativa que você entrava na pesquisa. Mas para Parkinson foi observado que são coisas muito específicas que vão ajudar. E aí a gente tem duas principais atividades que melhoram muito, que é a caminhada, que vai melhorar a marcha e o controle motor, e a hidroginástica, que vai contribuir com a flexibilidade, o condicionamento físico, a força, a postura e o aumento da capacidade respiratória. Tudo isso, como eu falei, é do nosso córtex motor, ele que controla tudo isso. Então, essas são as duas principais atividades que ajudam a regular melhor o nosso córtex motor depois do diagnóstico de Parkinson. E é isso, obrigada pela atenção de todos vocês. A Jéssica traz uma coisa assim legal, que ela é jovem, graduanda. Muitos alunos aqui são ainda, estão entrando na universidade agora, né? E vocês também são convidados a produzir seus materiais, produzir sua pesquisa, entrar na pesquisa e apresentar. Isso também vai abrindo caminhos para quem quer uma carreira acadêmica, mas não só pela carreira acadêmica, conhecimento que a gente adquire, a gente tem que compartilhar, né? A fala dela vai muito em torno também da questão da solidariedade intergeracional. Porque sabemos, quem não morrer jovem vai ficar velho, né? E a velhice é o que a gente precisa trabalhar, porque cada vez mais a vida está ficando mais longa e a gente vai precisar de apoio no futuro. Como a gente também apoia os idosos de hoje, nós também precisaremos. Então, é algo que a gente precisa. Outros países têm uma caminhada mais não é, complexa, nesse sentido, mais completa, né? Mais adequada, e a gente no Brasil precisa também ficar atento. Vocês andaram vendo dados do IBGE, que a nossa pirâmide, né, que a nossa estrutura populacional, em poucas décadas, vai ter uma transformação muito grande, né? Isso envolve INSS, envolve tantas coisas, mas envolve sobretudo a vida cotidiana, né? Precisa de ambientes e pessoas que nos ajudem
e que cuidem também. Né? Muito legal. Parabéns. Obrigada. Né? Temos aqui um amigo também, que é do campo da teologia, e ele tem uma contribuição do estudo científico da Bíblia na formação de cidadãos mais conscientes. É o Marcelo, que é mestrando em teologia bíblica. Muito bem. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Parece um tema que é um pouco espinhoso falar de Bíblia, né? Nesse espaço multidisciplinar. Mas eu preparei aqui um roteiro, porque a minha memória, a colega ele já falou, já fiquei muito preocupado, apesar de eu ser jovem. Apesar de eu ser muito jovem ainda, já me preocupa, né? Então eu tenho uma dificuldade de... Eu preparei um roteirinho aqui, vocês vão perceber, eu acho, com o roteiro que eu preparei, por que eu trago esse tema para compartilhar com vocês, né? Ainda é uma pesquisa embrionária, né? A gente está começando a desenvolver essa pesquisa agora, junto ao meu orientador, Valdeci Gonzaga. E o que eu trago é o seguinte: observa-se nas últimas décadas uma crescente adesão de cristãos a sistemas de pensamento que flertam com certas ideias e certas ideologias, promotora de alguns dos episódios mais sombrios e desumanos da nossa história. Nos países cristãos, como é o caso do Brasil, né, líderes extremistas utilizam-se de nossos textos sagrados para tentar referendar, como se isso fosse possível, suas ideias deturpadas. Um Deus... Oi? Exatamente. Um Deus reduzido a uma pátria, a um único modelo familiar, ou ainda, colocado distante da humanidade, acima de todos, descaracteriza aquele que é o ser por excelência, usurpando sua liberdade, sua universalidade e sua vontade soberana de caminhar conosco. É uma história que se repete, e por isso conhecemos bem as consequências catastróficas da combinação supremacismo e cristianismo. Duas ideias antagônicas de sociedade, quando colocadas sob a mesma estrutura, acabam por anular a outra. Nesse caso específico, a mensagem cristã original, que é de inclusão e justiça para todos, vai sendo suplantada por uma mentalidade exclusivista e violenta, usando de pequenos fragmentos linguísticos da literatura cristã para confundir os menos aprofundados na fé. E aqui eu quero fazer um parênteses, quero agradecer ao colega Luiz Henrique, nós estudamos algumas disciplinas juntos, que ele pavimentou a minha estrada e ficou um pouco mais fácil falar, né, do meu termo. A distorção dos textos bíblicos encontra eco em alguns corações angustiados, porque a Bíblia ocupa um lugar afetivo nas pessoas de um país de maioria cristã, como é o Brasil. Né? Se essa mensagem chega enviesada e descontextualizada nesses substratos sociais que nós estamos falando, sua intenção original acaba ficando encoberta pelas camadas de mentiras postas sobre ela. Diante de uma realidade tão preocupante, qual é o papel da exegese desenvolvida nas grandes faculdades de teologia do Brasil? Exegese é esse estudo científico da Bíblia. Será que o estudioso da Sagrada Escritura tem algo a contribuir para a formação de um cidadão mais inclinado à verdade e ao senso coletivo? Bem, se é um movimento que utiliza um livro tão caro ao cristianismo para disseminar a alienação dos corações e mentes, precisa haver com urgência uma resposta proativa por parte daqueles que buscam incessantemente aproximarem-se, honestamente, da verdade que a Bíblia quer transmitir. Se a deturpação do texto bíblico contribui para o crescimento de posturas extremadas e superficiais, a abordagem científica dos textos sagrados nos ajuda a compreender a mensagem libertadora que eles trazem. As universidades e faculdades católicas, como é o caso da PUC, né, são o lugar por excelência do estudo científico da Bíblia no âmbito católico. Entretanto, se essas reflexões ficam confinadas dentro das cercas acadêmicas, corre-se o risco de esterilizar uma mensagem que nasce para ser frutuosa. A proposta de uma igreja em saída, feita pelo Papa Francisco, não exclui a pesquisa exegética. Pelo contrário, como se trata do livro sagrado da igreja, o anúncio eclesial, o anúncio da igreja, né, deve acontecer sobremaneira a partir dele, do texto sagrado, tocando o mundo com sua mensagem de justiça, paz e esperança.
Em um mundo impregnado pelo modernismo, que produz uma sociedade pluralista em todos os sentidos, a linguagem do cristianismo vai ficando ininteligível para muitos. Neste cenário de espiritualidades pessoais, há de se buscar uma nova maneira de dialogar com a sociedade, na intenção de contribuir para a formação de pessoas mais comprometidas com o coletivo. Penso que o caminho indispensável para esse movimento se percorre sobre as páginas da Sagrada Escritura, redescobrindo a sua inesgotável riqueza através do estudo sistemático e metodológico, pois o estudo da Bíblia é como a alma da teologia. Sob essa perspectiva, essa comunicação que nós preparamos hoje propõe uma reflexão sobre a importância do estudo científico da Bíblia como contribuinte da formação de pessoas mais conscientes de seu papel, como cidadãos responsáveis pela construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Como o conhecimento religioso faz parte da vida humana, numa sociedade predominantemente cristã, se faz urgente uma compreensão correta do livro sagrado desse substrato religioso. Não conhecimento para cristianizar, como o professor Celso acabou de falar, para cristianizar o mundo, não é essa a intenção do estudo da Bíblia. Mas é para compreender essa palavra como um lugar de encontro com o diferente, com suas percepções acerca do sagrado. Assim como outras religiões possuem seus escritos sagrados, queremos nós também falar ao mundo a partir de nossa experiência com a Sagrada Escritura, pois o desconhecimento das Escrituras é um desconhecimento do próprio Cristo. Sonhamos com um mundo para o qual o texto bíblico deu as palavras, sob a perspectiva de mundo que este texto nos abriu. Precisamos falar ao mundo daquilo que nos é comunicado por Deus. Ele não pode falar de modo atemporal a nós que estamos na dimensão temporal. É urgente anunciarmos uma experiência que temos com Deus, que se compadece com o sofrimento dos mais vulneráveis e vem ao seu socorro. O pessoal da teologia conhece bem esse Deus que sai do seu lugar, ouve o clamor do seu povo e vai socorrê-lo. Está no livro do Êxodo. Que exige de todos uma postura que busque sempre justiça para os injustiçados, que se faz um de nós para nos ensinar que precisamos ter responsabilidade uns para com os outros, e o mundo nos reconhece em nós a linguagem do amor. Essa ética cristã, transmitida na Sagrada Escritura, precisa ser um sinal que apresente ao mundo a possibilidade de uma conduta responsável, de cuidado, porque cada criatura reflete algo de Deus e tem alguma mensagem para nos transmitir. O papel do exegeta, então, se apresenta como fundamental para ajudar a Igreja a jogar luz sobre a verdade do texto bíblico. É preciso desfazer a confusão gerada pelo uso inadequado da Bíblia como ferramentas do estudo científico da Sagrada Escritura. Perante um mundo em crise, temos pela frente o desafio de anunciar a sabedoria contida nas narrações bíblicas como alternativa de um caminho que conduz o ser humano à sua finalidade última, que consiste em viver plenamente sua humanidade, proporcionando constantemente a dignidade do outro, a justiça, a paz, enfim, a promoção da vida para todos e vida em abundância. Muito obrigado. Pessoal, esse tema que o colega abordou, ele é tão interessante em relação à questão do livro sagrado, que quando Leopoldo II, você já ouviu falar de Leopoldo II? O rei católico que detonou o Congo belga? Sim, Quando- curiosidade extra, as atrocidades cometidas Quando- pelos belgas no Congo foram tais que até mesmo os monarcas europeus, que faziam vista grossa pelo mapa é isso, ficaram tão horrorizados que exigiam que parasse com isso. Quando o Leopoldo II fala para os missionários irem para o Congo, não era para eles abordarem páginas bíblicas que falassem de libertação de escravos. Textos do Êxodo, textos que falassem de igualdade deveriam ser esquecidos, e só textos que suscitassem uma submissão a uma versão, diríamos, católico-cristã, que chegava lá. Então, esse dado bíblico de como se manobra um texto, isso acontece com várias religiões, inclusive também com o Alcorão. Isso é uma pesquisa muito interessante para entendermos as bases realmente de uma religiosidade que influencia a cultura. Desculpa comentar, mas veio muito à minha mente essa... Parabéns aí pela tua pesquisa.
Olha, a pesquisa de mestrado geralmente leva uns 2 ou 3 anos, né? Pouco tempo de mestrado. 2 anos, né? Então, você vê 2 anos, você aprende muita coisa e se aprofunda em um determinado assunto de maneira significativa, né? O Luan, que conheci também na sala de aula, como colega, eu faço mais matérias de teologia também, fico feliz de encontrar você aqui. O Luan, ele também está no campo da teologia, no mestrado, e ele tem um tema interessante sobre a questão da universidade na Baixa Idade Média, que vai lá do século XI ao século XIV. Na Baixa Idade Média, ele vê aí o surgimento, o início, o germe daquilo que são as universidades, não é? E a gente olhando para trás, a gente sabe disso, né? As universidades nasceram também no campo religioso, também os hospitais também tiveram esse nascimento, a gente consegue um pouco identificar, que é muito interessante. Ele vai compartilhar com a gente também essa pesquisa. Boa tarde a todos e todas. Me ouvem bem? Não, isso Boa tarde a todos e todas. Bem, eu me proponho aqui nesses 10 minutos fazer uma descrição historiográfica, mas eu digo que é um recorte dos recortes dos recortes, né? Porque o tema é muito amplo, não é a minha área em si de especificidade e é história. Então, isso delongaria muita pesquisa profunda. Mas o meu objetivo aqui é tentar captar de alguma forma aquilo que pavimentou o movimento intelectual daquilo que, por exemplo, a Escola de Milão chama de o primeiro escolasticismo. E aqui, a gente já tem aqui 2 deturpações da escolástica. Uma é no sentido conceitual, quando a gente fala de escolástica, a gente pensa somente em Tomás de Aquino, porque foi aquele que cristianizou. Isso aqui é muito interessante, a doutrina aristotélica traga por Averroes e Avicena. Não foi um aristotelismo puro. Enquanto Platão ele foi esquecido com, me permitam dizer, mas caiu Agostinho, ou seja, morreu Agostinho, morreu Platão, e o aristotelismo vigora até hoje no catolicismo, pela racionalidade. E o neoplatonismo pelo dualismo, sobretudo nas igrejas evangélicas e protestantes. Isso aqui é um dado muito interessante e até um centro de uma pesquisa para quem quiser abordar. Então isso já é uma deturpação. A gente fala de escolasticismo, nós pensamos só em Tomás de Aquino. Eu acho que isso é muito defasado, né? E uma outra questão também que nós poderíamos trazer, que também se trata de uma deturpação, é que quando falamos de Idade Média, nós pensamos só em período das trevas. Isso é muito pobre. Se falarmos no sentido de intolerância, eu concordo plenamente, né? Quem fazia uma erva e indicava para sua vizinha era morta, porque era acusado de ser bruxa. Então a ideia de farmácia vem até dessa época e outras coisas, mas os grandes avanços intelectuais se deram. O que pavimentou o período renascentista, o que pavimentou a modernidade, o dominismo, aconteceu de alguma forma na Idade Média. Então, na Baixa Idade Média, como foi contado aqui pelo Alexandre, do século XI ao século XIV, o que ocorre? A gente precisa fazer aqui um pequeno retrocesso. Em 529, Justiniano I, o Edito de 529, ele dá a liberação para que a cristandade formasse nas antigas escolas pagãs, escolas de cunho religioso e teológico. Então, repare que o que vai acontecer na América Latina, mas de maneira mais brutal, na terra de Veracruz, acontece ali no ramo intelectual. Mas o que tinha nas escolas pagãs, escolas gregas, nas escolas, algumas também do Oriente? Você tinha a retórica, a filosofia, a poesia, mas sobretudo fica muito negativo isso por causa dos escritos profanos. Tudo que não é religioso é profano. Então, ele dá essa legalidade à cristandade de estabelecer essas escolas. Só que, nesse período da chamada primeira escolástica, o que vai pavimentar o caminho das universidades, sobretudo Bolonha, 12, Paris, 13, são as escolas monacais, as escolas episcopais e as escolas palatinas, sobretudo os palatinos, porque eles tinham um nível intelectual mais mixigenado com o conhecimento profano. Os episcopais pensavam sobretudo nos axiomas eclesiásticos, então isso de alguma forma para aquele momento era limitado.
os monacais, eles viam a teologia, a religião à luz da liturgia. Então, nessa dinâmica de interpenetrar o mundo profano, o mundo pagão, estavam os palatinos. E aqui nós temos um homem muito esquecido pela história. Eu particularmente, nunca vi ele sendo mencionado na sala de aula, que é Alcuino de Hort. Alcuino de Hort é conselheiro de Carlos Magno. E qual é a grande sacada de Alcuino de Hort? Você já tem o trívio e o quadrívio. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as 7 artes liberais e ele vai colocar à prova em diálogo com os dogmas da religião cristã. Então aqui vai entrar, e eu já termino, para mim aqui está o surgimento da Universitas. Antes do Edito de 529, vocês sabem que Agostinho de Hipona até hoje é considerado por muitos o maior teólogo do Ocidente. Quem quer saber disso? Agostinho de Hipona, né? O que Calbart é para o luteranismo é Agostinho, mas de uma forma geral, Agostinho ele suplanta Barth, que quando se fala em teologia clássica, é Agostinho, né? O neoplatonista, né? Agostinho retórico, Agostinho. Então, de todos os axiomas que Agostinho soltou, eu nem consegui captar esse, porque são muitas obras, eu desconfio que elas sejam na Cidade de Deus, que inclusive tem publicado em português. O Agostinho ele é brilhante, aqui eu vou terminando, porque ele vai fazer a inversão de um axioma religioso. E ele é religioso, mas tem uma bagagem filosófica, uma bagagem cultural, ele tem uma bagagem muito frondosa. O Agostinho, ele não começará pelo creditis, que é a crença, o acreditar. Ele começa pelo intelligere, que é compreender, captar, raciocinar. Por isso que a minha proposta é do creditis ao intelligere. O axioma de Agostinho está esquecido. Então, qual é a grande sacada de Agostinho? Eu primeiro não creio, creditis, eu primeiro compreendo. Então, por isso que é do intelligere ao credit. E aqui é o Alcuino de Hort, ele é brilhante. Por quê? Na minha opinião, claro, na minha opinião, você não vai ver meu nome em nota bibliográfica. Né? Então, já não choque América, né? Nem mata das docas ainda. O que ocorre é o seguinte, ele vai revitalizar o axioma agostiniano. E revitalizar onde? Primeiro nas escolas palatinas e depois nas universidades. Eu falei Bolonha. Só que eu falei Paris também. Paris, depois de você ter Sorbonne, que hoje é o ceticismo puro, professor em Sorbonne não te ensina a teologia com a Bíblia na mão. Né? Diferente daqui, das faculdades eclesiásticas. Você tem a Collège de Trislingois, que é o Collège de France hoje, que também surgiu do seio cristão, mas a pergunta, e aqui a minha pesquisa, também igual a do Marcelo, além de ser embrionária, ela deixa um ponto de interrogação. Nós estamos falando do Departamento de Teologia, que eu encerro, numa faculdade eclesiástica. Mas a pergunta é, de onde nós partimos, de fato? Do credit ou do intelligere? E eu penso que tem que ter um equilíbrio entre isso. A crença é uma pressuposição. Vocês concordariam comigo? Vocês concordariam se vocês tivessem fé, porque a fé é um dom. Então, se eu tenho um dom, a crença já é uma pressuposição. Eu não creio em Jesus, eu não creio no dogma trinitário, eu não creio na concepção virginal, porque eu estudei. Vamos ser coerentes. Isso é complexo demais. Não tem como estudar trindade sem estudar Plotino, o Uno. Não tem como estudar trindade sem estudar filosofia. Então, a gente recebe isso por fé, mas a questão que eu coloco é, eu recebo crédito, pressuposição por fé, mas o intelligere, ninguém recebe o intelligere por pressuposição. O intelligere é um exercício racional que nós devemos fazer todos os dias. E aqui entra a universidade. A universidade, ela não surgiu para apagar, roubar e tirar a fé de quem tem fé. Ela precisa ser um cenário, um receptáculo, uma estrada de pavimento, aonde o intelligere está acenando e dizendo, vamos dialogar, você que é um homem de fé. Então, a universidade é esse grande pular, aonde do credit, eu sempre deságua no intelligere. E os dois, eles não estão em oposição. Eles se coadunam, se interagem, há uma simbiose. Se nós quisermos entender melhor disso, eu deixo aqui uma leitura, que é uma leitura muito difícil, mas é de Bernard Lonergan, que é considerado por muitos o maior teólogo do século XX, o jesuíta. Ele tem uma obra chamada O Método Teológico.
Se você pegar para ler, eu já te garanto, você não vai sair dos 2 parágrafos com 50, 1 hora e meia. Não é que você não entende. Que ele faz a proposta do crédito ao inteligente e usa uma linguagem extremamente filosófica. Mas essa aqui é a minha proposta e acredito que nós podemos dialogar e juntar algumas peças aqui, que certamente recorte, foram muito soltas. Obrigado. Daqui eu tenho pergunta, reação, agradecimento. Alguém teria alguma pergunta aos nossos amigos? Ardinego, alguma? O ponto é que nós devemos levar em conta que todo mundo tem uma crença, que todo mundo tem alguma coisa. Mas agora, ter fé e entender o que é, nem todo mundo tem isso. Porque todo mundo crê, eu creio que o meu carro é bom, vai me levar até aí. Agora, ter fé que o meu carro vai chegar até aí, nem todo mundo tem isso. Tudo se parte do entendimento. Devemos entender para mover a nossa intelectualidade primeiro. Porque se nós não entendermos e não movermos a nossa intelectualidade, nunca vamos depositar nossa fé naquilo. Você é de onde? Porque eu senti que você tem sotaque, só por curiosidade. Você é de Moçambique, não é? Desculpe. É que você comentou isso. Só uma perguntinha para. Como é que você chama? Jéssica. Tem níveis diferenciados de Alzheimer? Tem, tipo, a doença ela pode ser leve, mas ela também pode ser agressiva. Tipo, um dos sintomas mais leves e que todos os pacientes apresentam é a perda de memória, a questão da linguagem. Mas agora, por exemplo, os comportamentos agressivos, aí já é num estado um pouco mais grave. Então tem níveis. Mas a pessoa pode ficar no nível de perda de memória até morrer? Sem. Pode, porque a doença ela é progressiva. Então, ela pode começar leve, mas a tendência é ela ir piorando conforme o tempo vai passando. É uma doença que vai progredindo, ela não para ali. Ok, mais alguma pergunta? Então, vamos terminar aqui essa segunda etapa, partindo para uma terceira rodada e outros amigos aqui vão compartilhar o seu trabalho. Muito obrigado. A gente também tem aqui uma lembrança para todos que participaram. E quem vai assumir aqui a mesa agora é o nosso amigo Cláudio Jafé. Então vamos chamar o pessoal da terceira rodada. E eu estou muito feliz que a Jéssica é minha aluna e a Maria Eduarda, que eu vou chamar também minha aluna. Então foram motivadas a estarem aqui. Então vamos chamar a Maria Eduarda, André Oliveira e o Clinton. Pessoal que está participando, eu acho que o Alexandre tocou aqui num assunto muito interessante. É de grande valia que vocês se animem a, em outras oportunidades, apresentarem o que vocês estão pesquisando, o que vocês querem se aprofundar. Esse é um momento, inclusive, que certifica, que dá já uma marca, né, de iniciação científica, né? Então isso é muito legal. Se vocês puderem das outras vezes se animarem, as duas alunas, estão aqui, então isso é muito legal, tá? Vamos. Já está aqui.
Então nós vamos começar com uma coisa interessante. Nós estamos ouvindo aqui comunicações de doutorandos, mestrandos e graduandos. Isso mostra também a diversidade, né, de níveis em que os alunos se apresentam, tá bom? Então nós vamos começar com a doutoranda Andréa Oliveira. Ela vai tratar sobre extensão universitária em instituições comunitárias. Boa tarde a todas e todos presentes. Sou André Oliveira. Hoje estou doutoranda em Serviço Social. Meu mestrado foi pelo Departamento de Serviço Social e ele foi reflexo de todo o meu percurso profissional. Nós hoje estamos aqui no evento, né, que é a 15ª Semana de Cultura Religiosa, Universidade e Sociedade, através de saberes e experiência, falando de extensão. E eu a vida inteira trabalhei e atuei com extensão, continuo atuando com extensão, é um tema que me é extremamente caro, mas lamento porque a academia, que é o cerne da extensão, e a academia desconhece a extensão. A extensão não chegou hoje, não chegou em 2023, vocês chegando, quem entrou na universidade agora em 2023, tem ouvido falar de extensão, mas acredito que ninguém chegou para vocês para dizer o que é extensão. Né? E principalmente, fundamentalmente, qual é o impacto disso na formação. Nós temos ainda hoje nas universidades uma formação extremamente bancária, onde o mestre, o professor, chega à sala, mas graças a Deus, já que a gente está aqui no seminário, né, teologia, tiramos o tablado, então não tem mais a verticalidade, pressupomos uma horizontalidade de saber, mas chegam com conteúdo, dão para a gente lê o texto, devolvemos o conteúdo, a reflexão, refletimos, mas na hora da prática, essa reflexão na prática fica muito longe. E a extensão veio para isso. Como eu atuo na PUC, deixa quieto, mas certamente pelos rostinhos aqui há muito mais tempo do que vocês têm de idade, a minha pesquisa foi em universidades comunitárias. Então, é o resultado da minha pesquisa de mestrado, como eu falei, defendida em 2022. Ela teve um recorte nacional em universidades comunitárias de todo o Brasil. Somente a região norte do país não foi representada por não ter universidades, uma universidade comunitária. Eu optei pelo recorte, né, legal, requisito legal de universidade, porque tem alguns pré-requisitos legais, juridicamente falando, que no meu caso aqui, no norte do país, nós temos um centro universitário. Abordagem qualitativa, referência bibliográfica, com os dados empíricos realizados com entrevistas semi-estruturadas. Então, nessas universidades, o que é extensão? A política de extensão nessas instituições, ela é tida, ela vai para além dessa obrigatoriedade que eu acabei de falar, né? Que em 2023 o MEC trouxe a obrigatoriedade da extensão, todos os cursos de graduação, a carga horária total tem que ter no mínimo 10% de extensão. Retrocedendo um pouquinho, a Constituição de 2008 já trouxe a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, isso positivado. Mas isso não foi recepcionado pelas instituições de ensino. Com o Plano Nacional de Educação 2001-2010, a extensão ela já vinha sendo tratada, mas foi recepcionada pelas instituições como trabalho voluntário, atividade complementar. Em 2000, no PNE, o Plano Nacional de Educação, que é o plano que rege, né, a política de educação nacional, ele trouxe a obrigatoriedade de 10%.
só que era para ter sido implementado em 2022, veio a pandemia de um ano, 2023, as universidades de todo o Brasil. Então, para onde quer que vocês possam ir, se vocês amanhã saírem da PUC pedir uma transferência, vocês vão chegar em qualquer universidade do país e vão ter que fazer extensão. Nessas universidades comunitárias, então, ela é compreendida como identitária, porque faz parte da missão e da identidade dessas instituições. Essa relação com a sociedade, desse transbordar, né, uns chamam de ponte dessa relação. Eu entendo que é um transbordar da universidade para a sociedade. A extensão ela desempenha esse papel crucial na formação do estudante, na qualificação dos docentes e na promoção de uma responsabilidade social universitária. Faço um adendo aqui, porque há sempre dúvidas com relação à responsabilidade social universitária. Muitos acham ou associam responsabilidade social à extensão, ou resumem essa responsabilidade à extensão. A extensão ela não é a responsabilidade social da universidade, ela integra a responsabilidade social. Porque a responsabilidade social, perdão, ela é muito maior. Ela é o que faz, o que torna uma universidade socialmente responsável, um ensino de qualidade, uma pesquisa científica ética, uma gestão responsável e uma extensão comprometida com a superação dos problemas sociais. E quando a gente inclui a gestão, a gente inclui porque não adianta ter uma política extensionista, uma política de estar na comunidade, construir horizontalidade com a comunidade, se na minha gestão eu não atendo as minorias. Se na minha gestão eu não tenho eu não atendo a cota. Se na minha gestão eu não tenho o funcionário com deficiência. Então, enfim, não adianta se falar de extensão. A finalidade da extensão é promover o desenvolvimento integral do aluno. A extensão, pela legislação, ela é composta por 5 modalidades. Perdão, modalidades não, quero falar das diretrizes. Perdão, ela tem 5 diretrizes. A dialogicidade, a interdisciplinariedade e interprofissionalidade, a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, o impacto na formação do aluno e o impacto na sociedade. Nós entendemos que as 3 primeiras são métodos, é como essa extensão se dá. Na troca, na dialogicidade, ela não existe extensão sem a relação com o ensino e com a pesquisa. É com o conteúdo do ensino, você vai à comunidade, troca com a comunidade, dialoga com a comunidade, reflete com a comunidade, retorna para a universidade e esse conhecimento, essa troca, ele alimenta, ou pelo menos deveria alimentar a pesquisa para retornar como política para essa própria sociedade. Então, ele se retroalimenta. Por finalidade, produzir, desenvolver e disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos, e aí a gente está falando da pesquisa, focar nos avanços socioeconômicos, ambientais e culturais e o impacto na formação social. Como eu estava falando, os 3 primeiros das diretrizes. Metodologia. O impacto na formação do estudante, o impacto na sociedade é a finalidade da extensão. Meio e fim. É assim que se dá a extensão. Porque a extensão, porque competência técnica, a gente tem em sala de aula, a gente tem, né, nessa troca de conteúdos acadêmicos. Demais competências que complementam a formação técnica, ela se dá através da extensão. A extensão, ela veio e ela existe para formar gente, como a gente chama, para formar gente. Quando a gente tem uma visão mais holística, uma formação holística, em qualquer área do saber, certamente, nossa, muito rápido, certamente nós somos profissionais melhores. Então, vou ter que correr, porque ele já está aqui o quadradinho do minuto. Vamos lá. Os significados da extensão. Transformar todos os momentos da praxe em espaço de formação e aprendizado. Como ela é praxe dialógica, como ela é reflexão na ação, então, qualquer momento dessa atividade extensionista pressupõe reflexão e formação e aprendizado, tanto para o estudante como para a comunidade envolvida. Não tem extensão se não for na troca. Não tem um saber único, existem saberes. O professor, na prática extensionista, ele é o facilitador.
Implementar pressupõe extensão e implementação de novas práticas e ferramentas e experimentar novos processos, porque é a metodologia de ensino e aprendizagem. O impacto da extensão na formação dos estudantes. Para os gestores, eu vou ler rapidinho, 1 minuto, meu Jesus. Inserção da extensão na matriz curricular, e são gestores, né? Porque eu não falei, na pesquisa nós entrevistamos em cada universidade no Brasil, 18 universidades, um gestor, um professor como prático extensionista e um aluno como prático extensionista na maioria delas. Para os gestores dessas instituições, a inserção da extensão na matriz curricular dos cursos de graduação é considerada benéfica para a formação integral dos alunos, desafiando as universidades a inovar na produção e aquisição do conhecimento. Para os professores, com experiência em extensão, a veem como uma metodologia participativa que promove interação e construção de conhecimentos essencial para o compromisso social das instituições. E os alunos? E os alunos que atuaram e atuavam na ocasião em ações extensionistas, eles relataram que a extensão os capacitou a desenvolver autonomia e criticidade, aproximando-os da realidade profissional e contribuindo para a sua formação profissional e pessoal. Deixa eu só 0 minutinhos aqui. O aspecto metodológico deve ser a finalidade da extensão. Só que na nossa pesquisa nós percebemos que tanto docentes como os alunos que não possuem prática, que nunca atuaram com extensão ou na extensão, tem lacunas, como eu falei, do significado na compreensão do impacto da extensão, tanto na formação dos alunos, como no impacto dela na transformação social. Concluindo, professor, as reflexões finais. Concordância dos entrevistados com experiência em extensão. Ela é indissociável do ensino e da pesquisa, ou deve ser, pelo menos, caracteriza-se como atividade interdisciplinar, política, educacional, cultural, científica, tecnológica, promove a interação transformadora entre universidade e sociedade. Necessidades identificadas na pesquisa. Um esforço contínuo para o pleno reconhecimento do valor acadêmico na extensão, tanto dentro quanto fora do campus universitário, o empenho na implementação e consolidação da extensão como parte central na missão das instituições comunitárias e resultados esperados, fortalecimento do compromisso com a sociedade, contribuição para uma educação mais inclusiva, democrática e transformadora. Agradeço e peço desculpa por ter. Pessoal, o doutorando fala muito e eu tenho a difícil missão de cortar, né? A gente ouviria muito, mas é a minha missão. Ainda bem que eu já trabalhei com ela na extensão, ela me entende. Vamos lá, agora vamos ouvir a Maria Eduarda Lima, aluna de graduação, minha aluna, tenho alegria. Ela vai falar sobre o impacto da impressora 3D no acompanhamento pré-natal de pacientes deficientes visuais. Acho muito interessante, está bem na linha do que foi falado aqui sobre extensão. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou graduanda em design aqui na PUC, Araju. Eu gostaria de compartilhar um pouco do meu trabalho. Eu sou bolsista de iniciação científica no Design Lab, que fica no edifício do Leme. E lá eu faço segmentação de órgãos e principalmente de fetos. E com isso eu quero compartilhar o impacto da impressão 3D no acompanhamento pré-natal de pacientes deficientes visuais. Primeiramente, a gente tem que falar sobre a conexão materna, né, entre a mãe e o bebê. O bebê ele, sabe diferenciar a voz da mãe com a de outras pessoas, sabe quando é ela que está mexendo na barriga, né, ele consegue sentir, a mãe consegue sentir ele se mexendo, chutando, coisas assim. E chega na época quando tem as sessões, né, que a mãe faz o ultrassom, né, e ela pode ver o bebê, né, pode ter alguma ideia de como ele vai ser. Só que, infelizmente, há situações atípicas que, como por exemplo, a mãe tem algum problema de visão, então como é que ela vai ver o bebê? Não vê. O máximo que acontece é ela ela escuta o batimento do filho. Então, nós, do Vida Design, né, entramos, né, para melhorar
essa experiência. Então, antes da gente segmentar, temos que ter as imagens do bebê. Primeiro, vou falar a diferença das duas. Né? Temos aqui o ultrassom. Né? Como vocês podem ver, a imagem é um pouco embaçada. O médico usa um transdutor que passa um gel na barriga da mãe e com isso passa o transdutor na barriga. Ele tem tipo um feixe de luz, que é esse feixe que pega esses movimentos e, né, a gente consegue ver o bebê. Então tem a ressonância magnética. A ressonância ela pega não só o corpo do bebê, mas também da mãe. E é com a ressonância magnética que também conseguimos pegar situações atípicas. Por exemplo, o bebê tem algum problema que a médica vê no ultrassom. Então é pedir a ressonância magnética para um detalhamento melhor, vamos dizer assim. E com isso eu quero mostrar alguns exemplos de anomalias. Temos esse, que o bebê ele tem um tumor na barriga. Ele está exatamente nessa posição, na barriga da mãe. A cabeça dele está toda para trás. Esse aqui é o bebê com tumor na boca, ele era pequeno, o tumor, só que com o decorrer da gestação, ele foi crescendo e saiu da boca dele e ficou assim. Esse é o bebê gêmeos que estão com a cabeça junta, tem um nome específico para isso, mas eu não sei. Me falaram antes de mim, mas não é. Tem outro nome, mas né? Descendente também pode ser. Sim, mas é outro. Obrigada. Então, nós temos, né? Depois disso tudo, né? Temos as imagens. Então, o que a gente faz agora? Nós colocamos nesse programa chamado Slice 3D, que é um fatiador. E lá, essa é a interface dele, temos 3 imagens da ressonância, né? A axial, a sagital, acho que é assim que fala, sagital, e a coronal, isso, obrigada. Então, aqui nós usamos um pincel para limitar, né? Eu escolhi a cor verde. Nisso tem uma ferramenta que a gente usa para limitar, que já vem no programa, né? Aqui a gente só quer o bebê. Então a gente vai limitando, vai diminuindo a cor, vocês podem ver. Tem na ressonância vários tons de cinza, né? Que é a ressonância usa um campo magnético que diferencia os tecidos do corpo e há vários tons, e é assim que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra. Então aqui o bebê está pintado, então usamos uma outra cor para delimitar em volta. Então acionamos uma ferramenta chamada aumentador de sementes. Então acionamos o 3D e aqui está o bebê. Como vocês podem ver, há partes que não foram, há partes que vieram demais, ele precisa ser tratado, precisa ser suavizado. Então é todo um processo, né, para ele ficar pronto. Aqui ele já está pronto para ser impresso. Só que antes da gente imprimir, a gente tem que exportar ele em STL para um programa específico da impressora. Né? E depois que a gente exporta ele, colocamos ele no programa, colocamos as configurações, o tamanho, qual material nós vamos usar para imprimir ele e tudo isso. Então ele prepara uma prévia, mostrando como ele vai ser impresso. Né? É tipo construir um prédio, literalmente. Então ele vai imprimir. Na impressora tem essa telinha que mostra quanto tempo vai levar para imprimir. No caso, esse aqui específico levou 37 horas. E mostra a temperatura, né? Porque a impressora ela tem que esquentar para depois ela começar a desenhar, vamos dizer assim. Então aqui é uma foto do processo. E aqui tem um vídeo, time-lapse, da imprimindo. A gracinha, né? Pois é, então, imprimiu. Aí a gente vai tratar de novo. É uma sessão de tratamento, gente. Ele vai cortando, usando os materiais, parece que a gente está fazendo uma obra, né? A gente usa material para cortar e tal, assim, e aí está pronto aqui, né? E depois que ele está pronto, nós entregamos eles para a mãe, né? Para ela poder melhorar essa conexão,
né? Não ter que esperar até o bebê nascer para poder saber como ele é, né? E além de usarmos o modelo de proteção, também usamos em realidade aumentada, né? Que temos o Dr. Heron, ele que nos dá as imagens dos bebês. E também usamos em realidade virtual. Alguma pergunta? E tá o bebê que foi impresso, né, caso alguém queira pegar, ver. Esse aí que levou 37 horas. Né, Bruno? 37 horas. Como é que lindo. E 42 minutos. E 42 minutos. Sensação. E qual é a reação? Não, depois a gente faz. Qual é a reação? Obrigado. Muito bom, muito tocante, Eduardo. Vamos agora para a terceira apresentação. O doutorando Clinton Furtado de Mendonça Rocha. Ele veio mestrando, desculpa. É melhor elevado que, né? E o tema dele é ecumenismo como conhecimento de Deus. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Ainda são 4 e pouco. Meu nome é Clinton. Eu sou psicólogo, tenho mestrado também em psicologia. Meu professor orientador é o Padre André, conhecido como Padre Maravilha. Né? E o tema da minha pesquisa é o conhecimento de Deus. Como as pessoas pensavam Deus no surgimento da igreja. Essa apresentação, ela não é o tema todo, ela é um pequeno capítulo da dissertação, é a parte final da dissertação, que o Padre André achou por bem falar do conhecimento de Deus até o Concílio Vaticano II, porque inicialmente a pesquisa ela pegava ali no século I como as pessoas pensavam Deus no momento do surgimento da igreja, e a gente ia levar essa pesquisa até o século IV. Né? E é uma pesquisa muito interessante porque quando surgiu o cristianismo, né, quando surgiu ali a mensagem de Jesus, o conhecimento de Deus, na região onde surgiu a igreja como fenômeno, era um conhecimento mais descritivo, né? E Jesus trouxe um novo nível, né, do conhecimento de Deus como um conhecimento dentro da área relacional. Né? E o ecumenismo, ele é o quê? Ele é comunhão, ele é união. Por isso que eu achei por bem trazer essa apresentação hoje de comunicação, falando do ecumenismo como uma expressão de maturidade cristã. Né? A gente sabe que a gente está vivendo em um mundo globalizado e conectado, e as fronteiras geográficas não são tão importantes assim como eram antes. Entendeu? Então, a gente está caminhando também para um mundo fragmentado, onde a gente sabe que nós estamos vivendo numa sociedade conhecida como sociedade líquida. Isso é um fenômeno que veio para ficar, né? E a gente vive ali as efemeridades das coisas, até na área dos relacionamentos, onde a gente fala também do amor líquido, né? Os relacionamentos hoje, eles estão dentro desse nível de passagem, de uma passagem muito rápida, e o ecumenismo, ele se revela como um caminho de esperança e compreensão mútua. Né? A importância do ecumenismo, ela está dentro de um norte, onde leva a sociedade para vários aspectos, como a promoção da paz. A gente viu a apresentação de um colega, né, onde falou de um pouco, né, da perturbação da paz por causa das disputas religiosas, né? E o ecumenismo, ele aponta para essa promoção da paz
aponta também para a cooperação entre igrejas cristãs, assim também como a construção do conhecimento na área da comunhão, que vai sobressaindo as diferenças doutrinárias e culturais, né? O diálogo ecumênico, ele desafia o preconceito. Quando eu falo que ele desafia o preconceito, eu estou falando de preconceito entre igrejas, né? A gente sabe que o preconceito, ele é um comportamento individual, ele se constrói dentro de um individualismo, né? Uma solidão embrutecida e na estupidificação cultural, uma cultura estúpida, né? E que não busca compreender, mas distorce aquilo que não reconhece no outro, a diversidade do saber, estabelecendo-se na prepotência de quem acha que possui o poder e o saber necessário para a existência. Isso aqui é um comportamento preconceituoso, individualista, né? O ecumenismo, ele aponta para outra direção. O ecumenismo, ele surge promovendo uma maior valorização da diversidade cristã, né? A fonte do ecumenismo cristão é a Escritura. A gente encontra base na Bíblia para o ecumenismo. Quando a gente, por exemplo, olha para o livro do Gênesis, que é o primeiro livro, a gente tem o registro bíblico de que Deus, ele é o único criador do mundo. Então a Bíblia, ela mostra uma relação de Deus para com toda a humanidade. Não só o Antigo Testamento aponta para essa fonte, né, primária, mas também quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê o próprio Paulo discursando numa praça em Atenas, onde ele mostra ali a mensagem primitiva da igreja, né, acerca da universalidade da mensagem cristã. E qual é essa universalidade? Quando ele fala que Deus é o criador do homem, que Deus criou o homem de um único princípio e reservou, estabelecendo um propósito para todas as nações da terra. Toda a raça humana descende de um só ancestral. E Paulo fala que foi Adão. Conforme o discurso, né, de Paulo, a criação do homem foi imediata, no sentido de que Deus usou o material existente na formação do corpo. O sentido que se quer dar nessa mensagem é que o homem descende desse progenitor e que todas as nações têm origem comum, isto é, há uma só humanidade. Todos os homens são geração de Deus, tendo uma gênese divina comum. E a gente pode perceber, através dessa fonte bíblica, que há um chamamento divino a todos os homens para o arrependimento dos seus maus caminhos, né? Deus enviou seu Filho, Jesus, para tratar com todos os homens e lhe deu todo o poder nos céus e na terra. Então, segundo Tonissen, o diálogo ecumênico, ele busca por uma identidade cristã. No diálogo ecumênico, entre as igrejas e comunhão cristã, discute-se uma coisa. O que é essa coisa? A identidade cristã, a Igreja Una de Jesus Cristo, né? O Concílio Vaticano II, ele foi uma referência expressiva para o movimento ecumênico. Através de seus documentos, a Igreja Cristã revelou seu compromisso com o diálogo e a colaboração ecumênica. O ecumenismo já vinha, né, antes do Concílio Vaticano II, entre as igrejas protestantes, já vinha sendo discutido, né, nas suas pautas de reuniões, e no Concílio Vaticano II a Igreja se comprometeu com esse diálogo e na colaboração ecumênica, destacando aí a necessidade de reconhecer e respeitar as tradições cristãs separadas, concomitante que busca a comunhão entre essas tradições. Então, concluindo, a unidade entre irmãos, o que se fala nesse capítulo? Que a unidade entre irmãos é uma forma de expressar o conhecimento de Deus. Dialogar
com outras igrejas cristãs, se entender, aponta para uma maturidade cristã e na pesquisa a gente está chegando nesse ponto de mostrar que o conhecimento de Deus, o ecumenismo é uma forma de expressar o conhecimento de Deus, né? E é isso. Ótimo. Que pena que a palavra ancestralidade que Paulo usa, né, é quase esquecida entre os cristãos e fala mais de paz, que tem a ver, mas ancestralidade talvez fosse mais, para hoje, mais contundente, né? Beleza. A gente tem exatamente 10 minutinhos, porque se a gente passar, realmente não, a gente não pode, né? Alguém gostaria de fazer alguma reação, alguma pergunta? Queria um comentário da Daniela, falou sobre a impressão 3D. Depois até gostaria de dar uma olhadinha no protótipo, não sei, pode falar assim, não sei se eu certo. Mas quando eu vi projetar no seu título ali, já de certa forma me tocou. E eu fico imaginando, até foi a pergunta que ele fez, deixou no final para você, a reação de uma mãe que não pode passar por essa etapa de ver o ultrassom, de acompanhar a evolução do seu bebê, e você está impossibilitando isso a ela. É de uma riqueza muito grande. Parabéns pelo projeto. Qual é a reação da mãe? Olha, infelizmente eu nunca vi, tipo, pessoalmente. As imagens que eu peguei foi de um livro que eu usei ele para pesquisa e para apresentar, tá até no final, não puxei a bibliografia. Mas assim, pessoalmente nunca vi a reação, mas acredito que foi de muita felicidade, assim, imagina. O professor deve ter comentado contigo. Sim. Bom, realmente é um serviço, né? Mais alguma reação, alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Então, só gostaria de, primeiro, captar a pergunta, né, do impacto. Eu acho que é um serviço sensacional, mas em relação à questão da ancestralidade e dos pais, você vê que a ancestralidade hoje talvez serviria mais para o trabalho interreligioso e ecumênico ou não? Ou isso é uma... Falando da fonte comum. Da fonte comum que Paulo... Pode se levar, sim, para o diálogo interreligioso também. Mas como eu estou abordando só entre ecumenismo entre igrejas, mas pode ampliar, sim, a pesquisa para o diálogo. Beleza. Muito obrigado. Né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta primeiro? Não? Também está avançada a hora, né? Obrigado, tá? Vamos então dar uma salva de palmas para o na apresentação, que vem aqui, a gente tirar uma foto aqui na frente com a bolsa. Vamos tirar uma foto aqui.